Mais de 190 mil pessoas são afetadas de alguma forma pelo aumento do nível do Rio Madeira, inundações na Transamazônica, agora mais uma rodovia inundada. A gente falava mais cedo aqui no Alta Frequência sobre as dificuldades que o norte do país está passando com o aumento do nível do Rio Madeira, principalmente o Amazonas e o estado de Rondônia. Maurício Max na linha com a gente para atualizar essas informações. Boa tarde para você, Maurício. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos que nos acompanham. São diversas atualizações a cada dia. A gente traz aqui algumas das informações atualizadas nesta terça-feira. A cheia dos rios continua a afetar os municípios do estado do Amazonas e também em Rondônia. Os dados atualizados pela Defesa Civil aqui do estado do Amazonas listam 6 municípios em situação de emergência nesse momento, a maioria do sul do Amazonas. A gente tem um recorte de Humaitá, por exemplo. De acordo com a prefeitura do município, há cerca de 15 mil pessoas afetadas com o fenômeno, um número que representa aí 26% da população da cidade, que tem 57 mil habitantes. Inclusive, a maioria da região ribeirinha da localidade. A prefeitura de Humaitá divulgou recentemente que 20 escolas estão inundadas na cidade de Humaitá devido à subida dessas águas do Rio Madeira, impactando mais de 700 estudantes. Ainda falando sobre o impacto das águas, agora o alto volume começou a invadir os trechos da rodovia BR-319, no quilômetro 525, no trecho da ponte sobre o Rio Puruzinho. A água encobriu toda a estrada. Já na BR-230, a Transamazônica, que está com 20 quilômetros inundados, a situação de isolamento atinge 70 mil pessoas em municípios do sul do estado. A previsão da Defesa Civil, de acordo com a prefeitura do município de Apuí, que é um município vizinho ali de Humaitá, com base no cenário semelhante ao de 2014, quando o município ficou isolado por mais 2 meses devido à inundação da estrada no mesmo trecho. O DENIT informou que as balsas que vão levar os mantimentos até os municípios de Apuí e também de Manicoré já está em processo de contratação e também deve começar a operar nos próximos dias. A população de Apuí já enfrenta o desabastecimento de alimentos, medicamentos e também o impacto aos comerciantes que precisam também fazer economia circular nessas localidades e precisam contratar balsas com os recursos próprios. E a cota, nesse momento, de Porto Velho está em 16 metros e 67 centímetros, próxima aí de alcançar também a cota de inundação, que é de 17 metros nesse momento. Isabela. Obrigada, Maurício, pelas informações. Hoje, mais cedo, eu falei com 2 moradores, um de Apuí e um de Humaitá, os 2 das cidades mais atingidas nessa região por causa do aumento do nível do Rio Madeira, e os 2 me falaram a mesma coisa. É a pior situação que a gente vive desde 2014. Não chegou ao nível que foi vivido há 11 anos. Em 2014, o nível do Rio Madeira no Amazonas chegou a 25 metros e 63 centímetros. Hoje, a medição do governo federal, 23 metros e 90 centímetros. De fato, é menor, mas nos últimos 11 anos eles nunca tinham visto a situação da Transamazônica e agora de mais uma rodovia ali, a rodovia Fantasma, falada no norte do país, chegar nessa situação e atrapalhar tanto essa população. Imagine você passar 45 dias completamente isolado. Eu fui ter uma noção no mapa, Humaitá fica a 696 quilômetros de Manaus. Mas não é uma linha reta, não é uma rodovia completamente pavimentada, você vai levar 21 horas para fazer esse circuito entre Humaitá e Manaus. E agora você não consegue mais, porque está completamente impossível. E Apuí usa a BR-319 e a BR-320, as duas que estão inundadas. E você vai levar também 21 horas para conseguir fazer esse trajeto até a capital, até Manaus. Então a situação do norte do país é preocupante. A gente tem 190 mil pessoas afetadas em uma região que essas rodovias são essenciais. E esses moradores me falavam que agora o transporte, esses 20 quilômetros da Transamazônica que estão completamente inundados, é feito por canoa. Imagina, você vai precisar de uma canoa por 20 quilômetros para conseguir a sua alimentação, para conseguir alguma coisa, porque a rodovia não tem como passar. E não é que tá alagado, gente, a Isa disse bem, são 20 quilômetros de inundação, virou rio, não dá para passar. Há perigo de desabastecimento, sobretudo em
Apuí. Esse é o maior medo, É o maior Fábio. medo, O maior medo. porque- Apuí, né? Apuí Perdão. tem o medo de você passar fome, de você não conseguir comprar comida. Exato. Há o perigo de desabastecimento. Isso deve acontecer nos próximos dias e sabe-se lá como essas balsas vão chegar, como e quando essas balsas vão chegar com mantimentos e com remédios também, né? Porque o desabastecimento é geral. A situação é complicada e não há previsão, pelo menos mais 45 dias. Imagine só, a partir daí, a partir da água descer, é que o DENIT pode fazer alguma coisa para melhorar a situação na Transamazônica, para que os carros e os caminhões comecem a passar de novo. Então são pelo menos aí mais 2 meses de transtornos absolutos para essa população. Como o Maurício disse, mais de 190 mil pessoas atingidas. Pensando na proporção, no número de gente, no número de pessoas que moram nessa região, é muita gente. 25% do município de Humaitá está atingido, está completamente debaixo d'água e as pessoas não conseguem o mínimo para sobreviver. As escolas fechadas, professores tendo de ir à casa dos alunos para levar minimamente material escolar e ensinar alguma coisa, porque essas crianças são afastadas da escola. Realmente a situação é muito complicada e o pior de tudo é que não há previsão para melhorar, a não ser imaginar que daqui 45 dias a água pode baixar. Imagina o estrago, né, que você ainda vai encontrar essa rodovia. O Denis falava sobre isso. Não é que quando tudo baixar, a situação vai estar 100%, vai voltar. A Transamazônica costuma ter alagamentos realmente anuais. Mas nessa proporção, como os próprios moradores falaram, há 11 anos não se via. 3h13.